Outro dia eu vi uma entrevista de um palhaço que falava sobre espetáculos de improviso. Sabe quando a plateia determina o que os atores vão fazer em cena ali na hora? Por exemplo, alguém do público sugere o diálogo entre um velho e um menino. Aí um dos atores tem uma ideia brilhante para atuar como menino, só que aí o colega dele entra em cena antes como menino. Ele vai brigar? Não, ele diz sim. Automaticamente ele aceita, vira o velho, improvisa ali ao vivo. Eles sempre aceitam o que os colegas propõem, sempre dizem sim, e esse é o sucesso. E aí quando eu escutei isso, aliás, quando eu li isso, eu lembrei que aqui em casa a gente está exatamente na batalha de parar de dizer não para o nosso filho e tentar dizer mais sims, de estabelecer limites de forma positiva. É difícil demais, gente, mas é possível, funciona. Eu vou explicar como, mas antes eu te convido a dizer sim e se inscrever nesse canal. Muito obrigada. A maneira mais conhecida de ensinar limites para uma criança é simplesmente dizer não faz isso, não pode, pronto, acabou, né? Os pais ficam lá o dia inteiro andando pela casa, não pega isso não, não, cuidado, não pode. E a criança com um aninho já tá assim, né? Não é? Acontece, gente, que a criança está descobrindo o mundo, está experimentando as coisas e esse monte de não para cima dela pode ser uma grande poda na criatividade, na espontaneidade, na autenticidade e na personalidade. Aí já viu, né? Cresce e pode ficar um adulto inseguro, reprimido, dá um trabalho para reverter isso depois, né? Haja terapia. Aqui em casa a gente está vivenciando então a disciplina positiva. Você conhece? É uma linha de educação com respeito, sem broncas, sem castigos. Os limites são estabelecidos sim, com firmeza, mas com afeto também. E uma das coisas que a gente aprendeu a fazer é dizer sim ao invés de dizer não. Um exemplo prático então, vamos lá, um objeto proibido, né? Uma garrafa de vidro. Lá, o Kaique é alucinado com a garrafa de vidro do pai, que é colorida, né? Ele vê ele usando toda hora, né? Bebendo água e quer porque quer pegar na garrafa. Ao invés de falar, não pode, essa garrafa não pode, pronto, acabou. A gente diz, meu filho, eu sei que você quer muito essa garrafa, sei que você gosta dela, eu reconheço, mas só que ela é pesada, ela é perigosa. Vamos pegar essa outra garrafa aqui, que também é grandona, colorida, tem tampa, ela é de plástico, vamos abrir o que tem aqui dentro, entendeu? Então, em vez de reprimir, você reconhece o desejo do seu filho, a vontade dele, de sim, direcionando a atenção dele para um outro objeto. Na maioria das vezes funciona. Exige um pouco mais de paciência? Claro. E o melhor, exige criatividade. É um desafio maravilhoso para a gente exercitar a nossa criatividade, para a gente se virar ao vivo, improvisar. Claro que ele não vai desistir fácil, né? Vai continuar de olho, vai continuar esperando o momento de distração para pegar a garrafa que não pode, enfim. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Isso é resiliência, é insistência, é determinação. E nessa hora é legal a gente reconhecer também, poxa filho, que legal, nossa, você se esforçou muito para subir aqui, parabéns, você chegou ali pertinho da garrafa, mas ela é perigosa, vamos brincar de outra coisa? Enfim, né? Eu estou estudando, né, e aprendendo, colocando em prática aqui em casa, e como tem dado certo, eu resolvi contar para vocês, porque é menos estresse, é menos briga e também é um investimento, né? Um caminho mais difícil agora, mas que a gente espera colher frutos lá na frente. Eu ainda fico aqui refletindo que isso serve para a gente, né? Para nós adultos também aplicarmos na vida de cada um. Que tal trocar um não aí na sua vida por um sim alternativo, né? Você conhece alguém que está precisando ouvir isso? Um amigo, uma mãe? Então compartilha esse vídeo aí e me conta mais sobre a sua relação com o sim e com o não, tá bom? Beijo, meu pessoal!